Esse crédito é o 5.3 da nossa apostila, de suporte à área de cobrança, para quem entra em contato com os clientes regularmente, correio, e-mail, telefone ou pessoalmente. Essa rotina 4, que nós estamos continuando com as nossas rotinas, lembra que nós já iniciamos na aula anterior. A obtenção de informações atualizadas sobre as contas a receber, responsabilidade do setor no respeito das contas vencidas e as que estão por vencer. O relatório do vencimento deve mostrar o valor total das contas pendentes, prazo de vencimento, modalidade de cobrança mais utilizadas, ou seja, a interna realizada com recurso própria cooperativa e a externa realizadas com recurso de terceiros, ou seja, por agência ou cobrança bancária. Que nós falamos toda da cobrança e do crédito, citamos alguns exemplos sobre as cartas. Então tem o plano de liquidação. Esse plano de liquidação, sendo um outro estágio comum ao processo de cobrança e também considerado objetivos principais. O plano de liquidação procura conseguir um acordo com o cliente em todas as da cobrança, pois os prejuízos, caso o inadimplente seja incapaz de pagar a dívida, ou seja, inadimplente é uma pessoa que está com dívidas vencidas em seu nome, então chama-se inadimplente. Mais uma vez se faz necessário uma política de bem elaborada, visando ações rápidas e bem planejadas. Portanto, fica claro que ambas as operações são de extrema importância para conceder o crédito. Sem uma boa análise, coloca em risco os rendimentos da empresa. Então, nós já citamos lá atrás sobre a concessão do crédito para o cliente adquirir os produtos. E da mesma forma, a boa análise, que nós falamos também da análise, coloca os preços feito uma boa análise do cliente. Da mesma forma, ter baixos níveis de, ou seja, nessa situação de cobrança da empresa. Tudo isso faz parte dessa e crédito, aonde tem que ser tudo bem analisado, tudo bem documentado, tudo bem feito análise, mesmo nas cobranças do crédito. Então, mesmo nas cobranças, no caso ali que fala da cobrança, a gente tem que dos fatos com a cobrança, ou seja, mandar cartas de ter planos de liquidação com o cliente. A rotina 5 do nosso crédito, que nós estamos falando, para minimizar ainda mais a inadimplência, é recomendável fazer uma análise de crédito, que nós falamos, prévia do cliente. Veja um exemplo de uma família com uma renda mensal de R$1.000 para conhecer a sua capacidade de endividamento, ou seja, para saber qual o valor limite de concessão de crédito para a compra. Devemos deduzir os seus custos diretos, ou seja, essa rotina também faz parte do crédito, ou seja, conceder crédito para o cliente adquirir os produtos daquela empresa. Então, por que fala da renda mensal? Porque se ele tiver, por exemplo, uma renda mensal, como foi falado no nosso exemplo, uma renda mensal de R$1.000 e quiser comprar, sei lá, 6, 7 mil de produto, ele vai conseguir pagar depois com essa renda mensal? Não é porque ele não vá conseguir, pode ser até que ele consiga. Só que se ele já tem uma renda mensal de R$1.000, ele tem outros compromissos também, não é só aqueles compromissos com a empresa onde ele adquiriu os produtos. Então, por isso que é feito essa análise de crédito do cliente. Então, dessa forma, precisa ser tudo muito bem analisado, tudo muito bem verificado. Muitas pessoas até reclamam de querer saber o valor que ganha, o valor do salário na hora da concessão de crédito. Mas para diminuir esses índices de inadimplência, a gente tem que fazer essa análise para conceder esse crédito. Então, ali, ó, nós temos um exemplo, que é um exemplo lá da apostila, né? Então, cálculo da capacidade de endividamento.
Então, se o salário mensal dele é R$1.000, ele tem uma prestação de aluguel, seja da casa de 250, obviamente que é só um exemplo. A prestação da moto de 150, o saldo de 600, ou seja, cálculo da capacidade de endividamento 30%. Sobre o saldo do salário, aplica-se 30% para a capacidade de endividamento mensal, ou seja, 600, né, no caso, que é o saldo que deu que ia sobrar do salário, então é do salário que faz a porcentagem de 30% do endividamento, ou seja, ele só pode assumir uma prestação de R$180. Essa é uma forma bem simples de calcular a capacidade de endividamento mensal de um cliente que deseja comprar a prazo. No caso dessa família analisada, constata-se que ela tem condições de comprometer uma prestação mensal de no máximo R$180. Não podemos nos esquecer que os 70% restantes devem cobrir gasto com alimentos, água, luz e etc. Embora qualquer processo de controle reduza a agilidade, a sua existência diminui riscos e permite fazer uma análise de crédito seletiva, ou seja, que se identifiquem os clientes com maior potencial a tornarem inadimplentes. As organizações devem estabelecer uma criteriosa política para a concessão de crédito baseada na capacidade de endividamento, na ideia de que não adianta aumentar o faturamento se não houver segurança quanto ao pagamento das dívidas. A atualização do cadastro dos clientes, endereço, formas e pessoas para o contato, referências comerciais e bancárias, qualificações dos sócios quando se trata de empresa, monitoramento das cobranças realizado por intermédio de bancos, observar o prazo de compensação para estabelecer a condição de pagamento ou inadimplência. Ou seja, por que acha que é feito todo esse cálculo de capacidade do endividamento para conceder o crédito para o cliente? Para que a empresa corra um risco menor em um cliente ser inadimplente, e o cliente também, a gente sabe que o cliente vai ter, com todas essa análise de crédito, fazendo dessa forma, esse cliente não vai deixar de pagar a empresa, ou seja, aqueles produtos que ele adquiriu. Por isso é feito só essa concessão de crédito. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, geralmente quando a gente vai comprar a prazo em alguma loja, né, por exemplo, uma loja de calçado, eles pedem o valor do salário, onde mora, endereço, enfim, tudo para quê? Fazer uma análise de crédito. Aí depois eles perguntam se mora sozinha, se mora com pai, se mora com mãe, qual que é a renda da família. Então, geralmente tem muita gente que não gosta, mas tem que fazer esse cadastro. E mesmo quando faz tempo que o cliente não paga, não compra, por exemplo, se é uma pessoa que faz tempo que não compra naquela empresa e pagava bem, então tem que fazer essa atualização do cadastro que foi citado ali. Por quê? Talvez aquele cliente ele estava em uma outra empresa, ele ganhava um pouco melhor, ou ganhava um salário menor e agora ganha maior, ele pode conceder um crédito menor, então por isso essa importância de fazer sempre a atualização de cadastro do cliente. Então, dessa forma, a empresa também não vai ter tanta inadimplência, né? Então, para a gente poder fazer toda aquela cobrança também. Agora é o nosso trâmite, ou seja, a documentação financeira. O que seria essa documentação financeira? A tramitação do documento é uma das competências profissionais esperadas de auxiliares administrativos. E vocês já tiveram contato com esse assunto na unidade Cidadania e Trabalho, certo? Deve estar lembrado também que a tramitação estudada no início da unidade temática é o caminho que um documento percorre administrativamente para preenchimento, conferências, dados, cálculos, análise, expedição para setores, especializá-los como a contabilidade ou para cliente e, posteriormente, o arquivamento. A tramitação
ela diz respeito ao quê? Ela diz respeito à entrada e à saída de documentos. Ou seja, embora as rotinas administrativas se repitam nos diferentes setores, em cada um assumem características próprias, criando, inclusive, tarefas distintas para os auxiliares administrativos.